Olá pessoal, aqui é o professor Olibário com mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos falar sobre uma das avaliações com o usuário que é conhecida como Cognitive Walkthrough. É possível encontrar algumas discrepâncias em relação a este método na literatura científica. Há pessoas que traduzem como percurso cognitivo, mas há autores que consideram o percurso cognitivo uma outra metodologia. Neste vídeo eu vou optar por adotar a nomenclatura em inglês mesmo. A avaliação que eu vou explicar para vocês é uma avaliação que está baseada na teoria de aprendizagem, que foi proposta por Lewis e Poisson, e nos estudos de Donald Norman. As duas referências estão aqui na descrição do vídeo. É uma técnica de avaliação de design de interfaces e ela é realizada pelos usuários que fazem parte do público-alvo do sistema. E como ela é baseada na teoria de aprendizagem exploratória, o objetivo aqui é identificar se um usuário que nunca utilizou o sistema vai conseguir completar os passos necessários para terminar uma determinada atividade, ou várias atividades do meu sistema. A ideia aqui é a seguinte: eu tenho que elencar as atividades principais do meu sistema, e serão essas as atividades avaliadas em termos de aprendizagem de um usuário novato. Novato aqui então é no sentido de nunca ter usado o sistema, não implica que seja um usuário inexperiente com sistemas digitais de maneira geral. Para cada uma das atividades essenciais, nós vamos dar uma descrição que seja suficiente para permitir que haja uma navegação completa do usuário. Então o usuário saberá a priori quais são os passos que ele deverá seguir para completar uma determinada atividade. Isso é o que a gente chama de cenário de atividade. A gente tem então uma descrição de alto nível dessa atividade, uma descrição específica das tarefas representativas dessa atividade e a listagem de todas as ações necessárias para completar essas tarefas. Para cada uma dessas ações, a gente faz 4 perguntas. Então notem, nós temos diferentes atividades, a gente detalha quais serão essas atividades e as ações necessárias para completar cada uma dessas atividades. Para cada ação, a gente pergunta essas 4 questões. 1. O usuário entende que o passo é necessário para atingir o objetivo? Então a ação que está sendo descrita é entendida pelo usuário como algo realmente necessário? 2. A ação está evidente na interface? Aqui tem a ver com visibilidade do status do sistema. O usuário consegue identificar que esta ação está visível na interface? 3. O usuário consegue identificar que a ação é de fato a correta a se fazer? Notem que há diferença entre a 3 e a 2. A 2 é: o componente está na interface? A 3 é: o componente que está na interface consegue identificar o que precisa ser feito? Ou ele deixa algum tipo de ambiguidade? 4. O usuário entende corretamente o feedback da interface? Então, uma vez que ele identificou a ação e realizou a ação, ele vai entender o que aconteceu depois? O usuário pode responder a cada uma dessas questões com sim e não. E todas as vezes que ele responder com não, ele vai dar alguma sugestão de melhoria para a equipe de designers. O Cognitive Walkthrough pode ser usado tanto em protótipos em papel, quanto em softwares com funcionalidades implementadas. Quando o protótipo é apresentado no papel, a gente pode ter algumas limitações, especialmente em termos do fluxo de dados. Ou seja, pode não ficar claro para o usuário o que acontece depois que uma determinada ação ocorre. Por isso, para esta metodologia, quando a gente tem um protótipo, o ideal é que a gente tenha um mock-up do sistema. O que significa isso? As funcionalidades não estarão de fato implementadas, o sistema não está funcionando, mas em termos de navegabilidade, o sistema estará funcionando. Então, quando o usuário clicar em um botão, a tela seguinte vai ser exibida. Se ele apertar um outro botão, ele vai ter uma mensagem sendo exibida para ele depois. Um vídeo vai ser executado, uma sequência de ações vai ser executada e assim por diante. Eu vou apresentar para vocês aqui um exemplo de Cognitive Walkthrough em um protótipo no papel. E eu quero avaliar a seguinte atividade: enviar um arquivo de vídeo. E eu pormenorizei essa atividade em 3 ações. Então o usuário sabe que para realizar a atividade de enviar um arquivo de vídeo, ele precisa clicar em gravar, depois clicar em parar e por último clicar em enviar. E esta é a tela do meu sistema. Para cada uma dessas ações, o usuário tem que responder a essas 4 perguntas. Primeira ação desta atividade: clicar em gravar. Questão 1. O usuário entende que esse passo é necessário para atingir o objetivo? Bem, a atividade é enviar um arquivo de vídeo. O usuário já sabe que ele precisa clicar em gravar para realizar essa atividade. A atividade é enviar um vídeo, ele sabe que ele precisa gravar, então ele sabe que esse é um passo necessário. Então sim. A resposta para essa pergunta seria sim. Segunda pergunta: a ação está evidente na interface? Sim, a ação está evidente na interface. Existe esse botão aqui aparecendo na interface. Então a resposta aqui seria sim também.
3. O usuário conseguirá identificar que a ação é de fato a correta a se fazer? Ou seja, o usuário consegue identificar que este símbolo aqui serve para gravar? Bom, é uma câmera, é uma metáfora que tem relação com o mundo real, então provavelmente sim, ele vai conseguir identificar. Resposta sim também. 4. O usuário entenderá corretamente o feedback? No protótipo de papel, o usuário não sabe o que está acontecendo. O que será que vai aparecer após ele clicar no botão de gravar? Então não, ele não entende corretamente o feedback. Neste caso, tem que haver uma sugestão de melhoria. Então tem que colocar o que a interface vai fazer. Vai aparecer a câmera nativa do sistema? Vai aparecer uma pré-visualização de uma câmera feita por este aplicativo? A imagem gravada será mostrada nessa miniatura? Será que não vai aparecer nada depois que ele clicar? Então há várias possíveis melhorias neste ponto. Fiz as 4 perguntas para a primeira ação. Vou para a segunda ação. Clicar em parar. O usuário entende que é um passo necessário? Sim, ele está ciente de que ele precisa clicar em parar e semanticamente faz sentido. Uma vez que eu começo a gravar, eu preciso parar essa gravação. Então a resposta provavelmente será sim. Segunda pergunta. A ação está evidente na interface? Ele vai terminar a gravação clicando no mesmo botão que iniciou a gravação. Outros não. Outros podem querer um botão de stop ou um botão de X. Então para essa questão, possivelmente alguns respondam não. E a sugestão seria incluir um ícone para parar, por exemplo, o quadradinho de parar, ou um X. Questão 3. O usuário consegue identificar que a ação é de fato a correta a se fazer? E aqui a metodologia diz o seguinte: assumindo que as sugestões do item anterior foram implementadas, você responde a próxima. Então eu tenho que responder a terceira questão assumindo que há um símbolo de parar nesta tela aqui. Portanto, sabendo que há este símbolo de parar, o usuário consegue identificar que a ação correta a se fazer é clicar neste ícone. Então sim. Quarta questão. O usuário entende corretamente o feedback? Aqui nós temos o mesmo problema da ação 1, porque não há uma área específica para feedback, e o usuário não sabe o que vai acontecer. Então o sistema precisa deixar claro se o vídeo que o usuário gravou vai ficar rodando aqui nessa miniatura, se vai aparecer um frame do vídeo gravado nessa miniatura, se vai aparecer uma mensagem textual e assim por diante. Terminamos a segunda ação, vamos para a terceira e última ação, clicar em enviar. O usuário entende que é um passo necessário? Sim, ele precisa enviar. Então ele entende que este é um passo necessário. Questão 2. A ação está evidente na interface? O botão de enviar neste caso é esta seta aqui. Ela está nítida na interface, está aparecendo. Alguns usuários podem entender que este ícone significa algo que não é enviar? Pode ser que sim, mas a pergunta é se ele está evidente na interface. E sim, ele está evidente na interface, está aqui, está visível. Então a resposta é sim. 3. O usuário consegue identificar que a ação de clicar aqui é de fato a correta a se fazer? Aqui possivelmente não, porque algumas pessoas podem identificar isso daqui como algo diferente de enviar. Seria melhor, portanto, trocar por um botão escrito enviar. Questão 4. O usuário entende corretamente o feedback? Mesmo problema das outras ações. Não, precisamos pelo menos mostrar uma mensagem de status. Então, ao final do meu Cognitive Walkthrough, eu tenho esta tabela de resultados. A atividade é enviar um arquivo de vídeo, eu tenho 3 ações e as respostas para cada questão foram estas. E eu posso estabelecer diferentes métricas. Por exemplo, posso fazer métricas de porcentagem, de desvio padrão, de médias de respostas sim e de não, por ação, por atividade, por questões e assim por diante. E eu saberei também todas as possíveis sugestões de melhorias dadas pelos usuários por meio das respostas não. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e bons estudos!